É uma alegria muito grande nesta noite contar aqui com a presença do Dr. José Ortiz. Prazer é meu, Luciano, todo meu, pode ter certeza. E nós, nesta noite, vamos ter a oportunidade de finalizar o nosso estudo do livro Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E nada melhor de que nós trabalharmos o capítulo 16, ensinando as emoções, e também trabalhar principalmente um dos apêndices fundamentais dessa obra, o circuito neural do medo. E aí, então, nós vamos já iniciar convidando o nosso querido doutor José para que ele se apresente aí para o pessoal que está chegando. Eu sei que muitos já o conhecem e seria muito bom, então, e fica bem à vontade. Nós nessa noite vamos ir conversando, vou conversando contigo, conversando com o público, e vocês podem ir também trazendo questões que aí no final a gente vai ir respondendo também essas questões. Boa noite, Luciane, boa noite, público no geral, meus pacientes que eu falei sobre a live. É um prazer, uma saudação especial aos meus pacientes que estão escutando, que me falaram que vão escutar, queriam escutar. Mas eu já vi que tem várias perguntas aqui, acho que é um caderno, né? Sim, este é um caderninho aqui que nós preparamos algumas questões, aí eu tenho que aproveitar essa oportunidade. O caderno de perguntas. Porque não é todo dia que um médico com a sua especialidade, com o seu conhecimento, se dispõe a compartilhar a sua sabedoria, a sua experiência com o público. Para mim é um prazer, Luciane, realmente é um prazer estar conversando sobre o cérebro, né, podendo conversar contigo, né, o nosso cérebro aqui. Né, eu adorei! O meu companheiro das consultas, ele está sempre no meu consultório. Eu levo ele sempre em todo lugar que eu vou, estou brincando. Mas para mim é um prazer, tá? É um prazer, realmente prazer, falar sobre, principalmente com pessoas que são interessadas na área do cérebro. Né? Que legal! E os ouvintes, né, que também se estão aqui escutando, é porque também tem um interesse especial, né, vamos dizer assim, nas dúvidas, às vezes nas curiosidades, né, que o cérebro nos reserva às vezes, né? Com certeza. E assim, eu há um tempo venho estudado o cérebro, a neurolinguística. E aí, quando nós entramos em contato, eu participei de uma palestra que o Dr. José ministrou na Unijuí, que foi um evento fantástico. E aí eu pensei, olha, como seria interessante trazer para o público também essas contribuições. E aí eu gostaria de lhe perguntar, assim, quando despertou o seu interesse por estudar essas questões relacionadas à inteligência emocional? O nosso público lá. Olha, o cérebro em si, eu entendo como inteligência emocional, a nossa capacidade de compreender como o cérebro funciona. No momento que se entende da forma que ele funciona, né, vamos dizer assim, as nuances do cérebro, a gente consegue ter uma inteligência ou consegue lidar melhor com as emoções. É aí que eu acho que é o que entra a inteligência emocional. Então, é dessa forma que eu vejo, uma tentativa ao máximo de tentar compreender como o cérebro compreende sentimentos, como ele processa, né? E através desse processo, como a gente reage, às vezes, numa crítica, né, que não é uma crítica forte, e a pessoa já entende de uma forma
ofensiva, né? Então daí entra a inteligência emocional, porque no momento que ela sabe que o cérebro dela pode estar processando de uma forma diferente, que ela consegue se defender melhor, não tendo essa ofensa, entre aspas, para uma situação que realmente não é ofensiva, mas a mente, num primeiro momento, entendeu que é uma ameaçadora aquela situação. E assim, essa questão do cérebro e das emoções é realmente um assunto inovador, porque apenas na década de 90 do século passado que as pessoas começaram a estudar mais o cérebro e tentar entender essas emoções. Até então se acreditava que o sucesso das pessoas era determinado 100% pelo QI, pelo quociente de inteligência. E com esses estudos foi se percebendo que você ter apenas um conhecimento intelectual não é garantia de sucesso. E aí se percebeu que os aspectos emocionais, outros aspectos sociais também influenciam no sucesso da pessoa. Eu concordo plenamente, né? Essa questão da década do cérebro começou de 90 até 2000, né? Foi a década do cérebro, onde teve, vamos dizer assim, uma explosão de conhecimentos novos, né? Então, através de tecnologia, né? Através de pesquisas, então começou a se desvendar muitas coisas que antigamente não se falava, né? Então foi considerada a década do cérebro, né? E eu achei muito legal, assim, conversando com as pessoas, até no mercado, hoje encontrei uma amiga, Maria, ela disse, olha Lu, eu vou estar na live com vocês. Eu acho muito interessante falar sobre essa temática das emoções, mas especialmente sobre a superação do medo. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade. Quando eu li o apêndice C desta obra, eu percebi assim, nossa, isso realmente seria interessante ter um médico para explicar melhor sobre isso, e aqui está. Eu acredito muito que a realidade é criada pela nossa mente. Então aquilo que você é capaz de pensar, de visualizar, se concretiza. E aí, doutor, eu gostaria que o senhor comentasse conosco, com o nosso público que está aí, está crescendo cada vez mais, como funciona essa superação do medo, como é que ocorre essa questão? O medo, né, ele é um sentimento, né, muito importante, foi muito importante no passado, né, muito, claro, muito mais importante do que hoje, mas hoje não deixa de ser importante, principalmente para a perpetuação da espécie, né? Então, só para fazer um leve resumo, antigamente, vamos dizer assim, na Idade da Pedra, a pessoa que tivesse mais medo teria mais chance de sobrevivência. É interessante, né? Então, teve uma seleção natural de pessoas que sobreviveram mais com uma carga genética de ter um pouco mais medo. Vamos dizer assim, os corajosos da época, né, que eram os mais curiosos, os mais valentes, tinham uma chance de morrer mais, né? Bem interessante na seleção natural, né? Então, hoje nós temos, aqui está o cérebro de novo, né? Uma área que é do tamanho de uma ervilha, né? Alguns falam uma amêndoa, né? Que chama amígdala, né? Essa área, se a gente for ver aqui, estão os olhos, parte da frente do cérebro, a parte de trás. Um pouquinho atrás dos olhos, né? Atrás dos olhos, mais profundo e um pouquinho mais para o centro. Uma areazinha do tamanho de uma ervilha que está, vamos dizer assim, ela é a estação do medo, né? Várias informações passam pela amígdala e ela processa e se liga em outras áreas. Então é bem interessante, né? Só para dar um exemplo, a amígdala ela se liga, por exemplo, à memória. Né? Então faz a pessoa ter memória, que a gente chama hipocampo, né? Que é uma área cerebral, que faz a pessoa, no momento que ela teve algo desagradável, ela ter uma preocupação a mais para não ter de novo
né? O cérebro fez isso, para ela se proteger melhor daquela situação desagradável. Então, isso é importante, né? Claro, a pessoa vai lá, chega perto de uma cobra, se pica, ela não precisa ir de novo lá se picar de novo. Tá? Então, só que essa informação, se for muito processada, com muita força, gera um trauma. Né? Vai gerar um trauma naquele cérebro, ou seja, ele vai gravar muito mais do que seria necessário. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, uma pessoa que viu uma situação muito forte, por exemplo, um assassinato. Seria ótimo a gente esquecer uma coisa desagradável a esse ponto, mas é essas situações que o cérebro tende a gravar, porque ele se impressionou e gravou. Então, às vezes, um mês, às vezes, um ano, 10 anos, às vezes uma vida inteira, uma emoção que chega na amígdala e é gravado lá no lado da amígdala, que é a área da memória. E a gente pode dizer que essa emoção se transformou em sentimentos? Essa emoção, ela foi registrada inadequadamente, né, e se transformou numa patologia. Uma patologia. E aí eu gostaria que você explicasse aí para mim, que eu também sou leiga mais nessa parte tão específica do cérebro. E também em relação à doença. Como que se entende, doutor, a fronteira entre o que é um sintoma e o que é doença? Certo. É uma ótima pergunta. Né? Então, quando a gente fala em medo, né, é um sintoma. A pessoa pode ter medo, acordou com um barulho diferente, o cérebro liga naquela área que eu falei da amígdala, né, aquela área liga em outras áreas do cérebro, né, por exemplo, liga no tronco cerebral, ali se descarrega adrenalina e a pessoa fica mais atenta, né, que a gente estava vendo antes do livro, os olhos ficam mais atentos, a pupila dilata, a pessoa começa a mudar a respiração, porque a amígdala também se comunica com a área da respiração. Então é toda uma cascata de eventos que faz a pessoa se preparar vindo de um medo. Tá? Isso é um sintoma. Agora, se a pessoa tem esse medo sem ter nenhum motivo, né, ela está em casa, está olhando um filme, está conversando com o filho, está numa janta com parentes, e naquele momento a amígdala dela dá um sinal. E a pessoa começa a reagir como se estivesse acontecendo aquela mesma situação de ser despertada, né, como existia um medo real. Né? Então ela acaba desenvolvendo uma ansiedade, né? As ansiedades todas elas passam por essa área cerebral e ela tem que tratar. Porque uma vez só não é um problema. O problema é quando isso repetitivamente acontece, aí a gente chama de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, né? E daí se torna, o medo deixa de ser um sintoma para ser uma doença, né? Então o medo deixa de ser um sintoma para ser uma doença, né? Então essa é a diferença. O medo é um sentimento. Quando ele é excessivo e sem motivo, ele se torna uma doença. E aí, por exemplo, o medo, se ele for desencadeado por um gatilho mental, por uma situação que lembra que é só nessas situações que ocorrem, não é entendido como doença? Ou se toda situação... Eu, por exemplo, tinha um pânico de cachorro. Isso. Quando eu via um cachorro, eu suava frio, meu coração acelerava, acho que era possível quase sentir no meu coração. E aos poucos eu fui perdendo medo. Tanto que eu cheguei aqui, encontrei o cachorrinho, nós ficamos amigos, tudo certo, mas teve um tempo da minha vida, porque foi na adolescência, que eu fui atacada por um cachorro e eu fiquei. Mas eu fui me trabalhando essa questão e hoje eu convivo normalmente, né? Muito interessante esse relato, né, para a gente voltar a compreender como o cérebro funciona. Uma situação grave que aconteceu, um ataque, gera uma memória contra um cachorro, né?
Então isso registrou. Só que se a pessoa tem uma aproximação com um cachorro e ele não ataca, a tendência é aquela área começar a se desconstruir. Entende? Então, o que acontece? Então, a exposição vai fazer o cérebro entender que aquilo não é ameaçador. O cérebro não vai, ou melhor, com o tempo, com exposições repetitivas, a mente se habitua a entender que aquilo não é ameaçador. Né? Então, o que tu me passaste antes foi a fobia. Né? Tu não estava me dizendo que é uma fobia, um medo. Medo, uma fobia específica, que é um medo de uma coisa. Existem fobias, por exemplo, social. Tem uma fobia social. Pessoa que é um outro medo. Né? Que a pessoa, para falar, por exemplo, ela trava, né, aquela área do cérebro, a amígdala, ela dispara de novo, ela tem uma conexão com uma área no tronco cerebral. Né? Esse tronco cerebral aqui, sai muitas informações aqui. Aqui é como se fosse o trevo do cérebro. Né? Então ela tem uma conexão ali, que eu falei, aquela ervilhinha, entra ali e no tronco cerebral a pessoa pode ficar paralisada. Né? Ele vai numa, que a gente chama uma área cinzenta periaquidutal, é um nome que não importa. Mas a amígdala se conecta ali e a pessoa com uma fobia social vai falar em público, ela trava todo o corpo dela. Então o cérebro dá uma informação onde existe uma ameaça muito grande. Essa é a fobia social, que, só para fazer uma observação, 13% nos últimos estudos falaram sobre a fobia social na população em geral. Ou seja, aqui, vamos dizer que tem 10 pessoas assistindo, uma, né? De cada 10, uma de cada 10, né, que seria 10%, tem a fobia social. E a fobia social, ela gera muito sofrimento. Né? Porque a pessoa acaba não se expondo, não quer conversar com as outras pessoas, acha que está sendo observada, não se sente à vontade, ou seja, ela começa a se isolar, fica em casa, né, e começa, socialmente, ela começa a, né, não funcionar direito. Nossa, olha que informação. É a amígdala, é aquela areazinha importante para defender, mas que às vezes ela acaba não extraindo, né? Essa que é a verdade. Né? E agora eu vou ter que fazer uma pergunta aí, que meus alunos, quem é aluno também nos cursos de oratória, muitos que eu converso, o medo de falar em público, de falar em público. Então ele está diretamente relacionado a essa fobia social, mas às vezes não é a fobia social, é um medo específico de falar em público. E o pior, não é o falar em público, as pessoas até falam em público, mas se você aproximar o microfone delas, não, eu falo sem microfone. Mas daí não seria uma fobia social, seria uma fobia específica por falar em público. Exato. E é possível trabalhar assim? Quais as sugestões? Nós trabalhamos através de treinamentos. Até hoje, com os alunos, trabalhando com a comunicação, nós até trabalhando, até para destravar a língua, trabalhando algumas atividades, até de trava-língua, para destravar a língua, uma forma de um treinamento. Mas quando eu estou relacionando ao cérebro, à emoção, que sugestões, por exemplo, você poderia nos dar para a pessoa ir perdendo esse medo de falar em público? A única forma de tratar fobias, no geral, é se expondo. Né? Eu tenho pacientes que não conseguem sair de casa. Eles têm o que a gente chama agorafobia. Sair de casa é um problema muito grande. Uma das formas de tratar é o paciente sair de casa, da porta até a calçada. Aí ele volta para casa. Parece pouco, mas a pessoa, para aquela pessoa que está com aquele sentimento, vai gerar palpitações, vai gerar um mal-estar muito grande, e se ela não se expor, o cérebro vai entender sempre que existe um problema muito grave. Então ela sempre fica em casa. Então os pacientes que têm agorafobia, eles normalmente se isolam, mas se isolam mesmo. Né? Então
socialmente eu não preciso falar um prejuízo, né? Uma pessoa isolada, né? Então, eu acho fantástico isso, a gente trazer esse tema, principalmente a fobia social, as fobias, porque as crianças no colégio, às vezes o professor ele não interpreta, não entende o medo que aquela pessoa tem, ou que a classe ela é feita por muitos tipos de pessoas. Exato. Então, ele diz assim, agora um vai ler, isso acontecia comigo lá na época do colégio, um vai ler um parágrafo, o outro lê o outro. A pessoa que tem uma fobia, ela já nem presta mais atenção, né, no que ela vai ler, e aquela leitura deixa de ter um sentido para ele, porque ele está tendo um sofrimento. Então o professor deveria ter a sensibilidade, né, de tentar, né, saber assim, que existe um mecanismo cerebral, né, um mecanismo do cérebro que às vezes impedem o aprendizado. Nossa, e aqui eu vou ter que pegar um gancho que quando eu trabalho com cursos de formação de professor, eu sempre falo. Quem de vocês aí já passou pela situação de em sala de aula o professor pedir, então agora você lê o primeiro parágrafo, aí a pessoa lê o parágrafo, e aí em seguida a professora pede, então você poderia explicar o que você entendeu do parágrafo? Eu acho que é a pior situação, porque tanto o José tem uma experiência que ele tem programa de rádio, eu também trabalhei com locução de rádio durante 8 anos. Quando você está lendo algo, mesmo em sala de aula, quando alguém pede para ler, você vai se preocupar com a prosódia, com a entonação, você não vai estar preocupado com o que está lendo. Então, qual seria o correto? Eu peço para o José ler, e aí eu vou pedir para Luciane, o que você entendeu do que ele leu? Porque essa situação, pergunto para vocês, alguém passou por isso? Escreva aí, sim, eu. Provavelmente muitas pessoas passaram por isso, né? Porque às vezes, e o professor também não faz por mal, porque às vezes a gente acha que eu vou oportunizar que o aluno leia, que ele desenvolva a sua leitura e também que ele exponha a sua opinião, mas quando você está lendo em voz alta, você não está pensando. E até uma questão da pessoa que lê e vai gesticulando junto. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de ir entendendo aquilo que está lendo. Mas doutor, eu preciso lhe fazer uma pergunta aqui. Até algumas pessoas me mandaram no direct. Lu, pergunta, por favor. Todo paciente que tem um medo excessivo precisa ser tratado com medicamentos? Sim. Não. Até eu acho que é um grande tabu, né? Ter medo às vezes do médico, imaginando que vai ser usado remédios para sempre. Então a gente escuta isso muito. Essa era outra pergunta. Quem começa a fazer um tratamento vai ter que tomar remédio para sempre? Isso, não. Eu discordo assim frontalmente mesmo. Claro, né, que existem exceções, que tem pacientes, né, com algumas alterações no funcionamento cerebral que vão precisar de remédio, né, pela gravidade, né, do problema. Mas não é regra, né, longe disso. Tá? Como é que foi a primeira pergunta? Fez duas, né? Eu perguntei se o paciente que tem medo ele precisa ser tratado com medicamento. Não, justamente, né, porque a gente comentou antes também, né, que a exposição ela é uma forma de tratamento das fobias. Tu está reorganizando o teu cérebro para fazer uma ressignificação daquela fobia, do medo, né? Então é uma forma de tratar sem nenhum remédio, onde tem um resultado muito bom, né? E também é interessante a gente observar a exposição gradual. Isso. Então, quando a pessoa diz, tá com medo, vai com medo mesmo. Só que se você for com medo mesmo e aquilo der errado, eu acho que você vai gravar ainda mais aquele medo, aquele receio de se expor. Então, desde a questão de falar em público, dar uma palestra, eu sei que tem várias pessoas, vários palestrantes, amigos meus, ou alguns que estão começando nessa carreira, às vezes
estão se preparando. E aí as pessoas dizem, não, vamos, tem que ir. Eu acho que também é importante a gente dar o tempo de cada um e se preparar. Porque quando você está preparado, você está mais seguro. Mesmo a gente já tem anos falando sobre o assunto. Ontem nos reunimos para pensar, para refletir, para discutir. E eu quero dizer que conversar aqui com o doutor, olha, é um aprendizado incrível. E também eu gostaria de fazer um questionamento, assim, fica bem à vontade para, se você se sentir à vontade, de responder. Quais são os principais medos que até hoje assim você já ajudou os seus pacientes a superar? Os principais medos, algum exemplo nesse sentido, Luciane? Algum exemplo? Tá. Eu acho que um exemplo assim forte assim, ele não me vem na cabeça, mas eu acho que qualquer melhora do medo para aquele paciente, ela é uma grande conquista. E esse medo, assim, e pensando em porque, tipos de medo, porque isso, até medo da vida, porque algumas pessoas que ficam ali até com sensações de querer se suicidar porque estão com medo da vida, estão com medo de tudo. Só para concluir, o medo, a gente não consegue quantificar. Né? Não vai dizer assim, olha, eu tenho 10x medos. Né? Então o medo é particular de cada pessoa. Né? Então às vezes uma consulta, algo que o paciente entenda que aquilo existe, até uma esperança, aquele medo dele, ele já consegue processar o cérebro, já começa a trabalhar diferente o cérebro dele. Né? Então assim, não me vem assim um exemplo assim de algum medo em especial. Medo de escuro, né? Por exemplo. Medo de escuro, muito comum. Né? Muito comum. Aí, por que é muito comum? Porque memórias lá de longe da infância remetem por 2 motivos. O escuro a um medo, uma insegurança. E, além disso, existe o instinto do ser humano, que o escuro sempre significou perigo. Então, se a gente for fazer uma comparação lá com a Idade da Pedra, onde a escuridão significaria risco de vida, né? Que as pessoas, naquela época, quando o sol começava a baixar e começava a escurecer, as pessoas iam para as cavernas se proteger. Ou seja, aquilo com a evolução, escuro, perigo. Escuro, perigo. Então, ao longo de milhões de anos, né, aquilo que o cérebro vem trazendo essa ideia de que o escuro realmente ele representa um perigo. Né? Então, isso está no cérebro, está no instinto. Mas soma a situação da infância, onde o medo do abandono é muito grande. Então, se a pessoa está numa escuridão, ela se sente abandonada. Tudo bem, a pessoa pode passar isso e não gravar no cérebro dela. Agora, se o cérebro dela interpretar dessa forma, existe uma fobia, né, como a gente falou, às vezes por escuridão. E até a fobia, a questão do nosso cérebro, ele é muito criativo. Porque você entra em um lugar, de repente uma folhagem se mexe e você já fica com medo. E às vezes desperta esses sentimentos. E aí eu gostaria de aproveitar e de fazer uma pergunta. Você acha importante a gente trabalhar essa gestão das emoções com as crianças? Eu acho fundamental. No momento que a gente fala numa sociedade melhor, a gente tem que focar nas crianças, na educação. Eu sou a favor, quem me conhece sabe que eu falo isso repetitivamente, que deveria existir uma disciplina no colégio onde se fala em psiquiatria, psicologia, relacionamentos entre pessoas, e isso não seria um mês, seria todo semestre uma disciplina. Então eu vejo, para formar um adulto melhor, primeiro ele tem que ter uma formação melhor.
né? Então, se for apresentado para ele o funcionamento cerebral, eu tenho certeza que quando começar a ter alguma alteração, ele já vai saber e já vai ele às vezes se autocorrigir. Né? E hoje a gente está vendo que a sociedade está precisando disso. A gente tem que recomeçar às vezes, né, tudo de novo. E eu acho que esse recomeçar, gente, que é um grande desafio. Porque eu sou da área da educação também. Eu tenho, vamos dizer assim, a minha educação é bastante holística e eu gosto de ir por várias áreas. Eu sou uma inveterada e gosto muito de estudar. Mas algo que a nossa BNCC traz é a importância de trabalhar os aspectos socioemocionais com as crianças. Mas aí falando com os professores, eles me questionam. E aí, Lu, vamos trabalhar com as crianças, mas quem trabalhou conosco? Eu não me sinto preparada ainda para trabalhar isso. Esse capítulo 16 eu indico para todos os professores, especialmente, que têm interesse em ir explorando essas questões, ensinando as emoções em sala de aula. O Gardner, o Goleman, ele traz no início deste capítulo uma situação. É uma estranha chamada que percorre o círculo de 15 alunos da quinta série sentados no chão à moda hindu. Quando o professor chama seus nomes, os alunos não respondem como nós normalmente respondemos presente, mas eles gritam um número que indica como eles estão se sentindo. O número 1 significa deprimido e o número 10 muito energizado. E aí hoje os ânimos estão lá em cima. Jéssica, 10, estou a 1000, é sexta-feira. Patrick, 9, excitado, meio nervoso. Nicole, 10, numa boa, feliz. O que você acha dessa prática? Interessante, né? Bem interessante, né? O professor ter essa preocupação, né? Como o aluno se sente, né? Eu acho que essa questão aí do professor, achei bem interessante isso que tu colocou antes. O professor pensa, olha, mas quem me ensinou? Né? Tem que também abordar o professor. Exato. Não é só o aluno. Né? Então, o professor, né, no momento que a gente está tentando fazer um ser humano melhor, a gente também tem que ver que existe uma limitação, claro que não é por intencionalmente, né? Tá? Não é intencionalmente. Como um pai e como uma mãe, da mesma forma, quando tentam educar o filho, né, ele também tem que ter um preparo psicológico e psiquiátrico. Né? Não que ele não saiba, mas às vezes com a intenção positiva, ele pode trazer um dano para o filho. Né? A gente comentou, acho que foi ontem, sobre isso, né? Como é que foi que eu tinha me dito? Que se quer ver uma criança com problema, dá tudo para ela. Exatamente. Achei bem interessante. O Samitiba, ele fala muito isso. Se você quer formar um filho delinquente, é simples. Dê tudo o que ele pedir e faça tudo o que ele quiser. Então, realmente a gente tem que pensar. Porque dizer não dá trabalho. Porque quando você está dizendo não para um filho, ele vai ter que elaborar aquela frustração. E a criança que nunca passou por uma frustração na vida adulta vai para a universidade. E aí eu li um estudo de que na PUC, por exemplo, mesmo no curso de medicina, tem muitos jovens que a vida inteira estudaram, sonhavam chegar lá, mas às vezes diante de um primeiro não, de uma reprovação, do não de uma namorada, às vezes se sentem sem saída e vivem um sofrimento, às vezes impossível de superar. Que é aquela questão, de novo, dos sentimentos, do registro no cérebro. Se a pessoa nunca teve esse registro, no momento que ela tem um não, por exemplo, numa determinada idade, aquilo vai entrar muito forte e pode gravar. E aquilo impactar para o resto da vida. Então, aquilo do pai dizer assim, meu filho
vai ter uma vida diferente da minha porque eu não tinha boneca, porque eu não tinha tênis novo, e tentar blindando o filho com aquela que é justo, né? Uma boa intenção, não que não é para fazer, mas tem que ter um pouco de cuidado, né? E limites. E até então, pensando nisso e pensando no bem-estar do filho, no bem-estar da mente, ensinando as emoções, de repente você não dizer um não quando ele quer uma bala e naquele momento não ganha, ele vai elaborando as pequenas frustrações, assim, quando as frustrações vão sendo maiores, ele já vai ter reelaborado. Pode ser uma forma de ensinar as emoções? Ajudar as crianças a irem se desenvolvendo nesse sentido? Eu acho, né, claro que a gente, quando traz esse assunto, daí alguém já pensa, mas então tem que xingar o tempo inteiro. Não. Totalmente ao contrário. Não é isso. Né? Não é reprimir, não é isso. Só que a pessoa vai ter que pensar um pouquinho mais no que pode estar representando aquele excesso de facilidades para o cérebro. Eu penso que os dois opostos, não é 0, né? Não é 8 nem 80, por exemplo. Sim. Não é só não e também não é só sim. Eu acho que tem que ter um meio termo. Da mesma forma, no momento que se reprime, que é muito comum no nosso consultório, pessoas muito reprimidas, existe uma gravação, que a gente falou antes, no hipocampo, que é a área da memória, que faz ela ter dificuldades, às vezes, que ela não percebe. Ao longo da vida dela, ela tem uma frustração pequena, mas aquilo abala, porque a estrutura psíquica dela, ela é frágil, né? Então ela parece uma pessoa forte e daqui a pouquinho alguém faz uma crítica para ela e aquilo ela não entende, né? A pessoa está trabalhando num grupo, alguém critica ela, que não é nem uma crítica ofensiva, e ela já desestrutura, porque lá atrás não está bem. Às vezes é um pai que reprimiu muito, e ela mesmo conscientemente, sabendo que não existe nenhum motivo para se abalar tanto, ela não consegue sair daquele sentimento. E olha, gente, então, como é importante nós pensarmos na nossa interação com o outro. Porque quando nós estudamos a inteligência emocional, nós somos desafiados especialmente a desenvolver 5 habilidades. A primeira é a autoconsciência. Nós precisamos começar a ter consciência dos nossos sentimentos, ter consciência quando está com raiva, ter consciência, perceber isso. E ao mesmo tempo, quando eu começo a perceber, a prestar mais atenção nos meus sentimentos, eu vou aprendendo a lidar com esses sentimentos. E não só com os meus, que seria a segunda característica das pessoas emocionalmente inteligentes, que é lidar com o sentimento dos outros. E no momento que eu começo a aprender a lidar com o sentimento do outro, eu coloco em prática a terceira habilidade, que é a empatia. E aí, eu gostaria de lhe perguntar, o que você acha? As pessoas têm facilidade de serem empáticas? Eu acho que é um grande problema, né, social a empatia, né? Essa dificuldade, né, de se colocar no lugar do outro, né? Às vezes é como a gente comentou antes, né, que a pessoa não é intencional isso. É como se fosse um registro que já está no cérebro dela, que ela não pode ser empática, porque senão ali vão se aproveitar dela. E a gente sabe que uma empatia, por exemplo, não é nem às vezes para outra pessoa, é para a pessoa mesmo fazer o cérebro dela se aliviar daquela ideia ameaçadora, às vezes, que as pessoas significam para ela, né? Então, no momento que ela quebra isso, a gente fala sobre reestruturar o cérebro de novo, né? Então, a pessoa que tem medo de falar em público, a gente comentou, reestruturando o cérebro. A pessoa que tem medo de cachorro, não sabia disso. Agora eu não tenho mais, só se ele é muito bravo. Então, a pessoa que tem medo de cachorro, reestruturou. Hoje tu não tem medo, mas tu foi atrás disso.
Eu fui, acho que é exposição gradual, eu não cheguei a fazer um tratamento específico. A empatia, ela também pode ser uma exposição gradual. Começa a ser empático um dia, ser empático outro dia, ser empático durante uma semana, ser empático durante um mês, praticar empatia um ano, quando tu vê, tu aprendeu. Você aprendeu o teu cérebro aprendeu a ser empático. Então nós precisamos realmente ensinar as nossas emoções. E aí, como que nós aprendemos? Nós aprendemos através da repetição. Ou através da exposição emocional. Porque quando você é exposto a uma situação de risco, por exemplo, você cuida. Um dia, uma indígena me contou que as crianças, quando eles fazem fogo, às vezes, e uma criança está se aproximando, eles deixam ela ir até que encoste numa brasinha. Porque ela nunca mais vai ir até lá. Ela me disse, a criança que encostou uma vez na brasinha queimou o dedo, mas nunca mais vai ir até lá. Então eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sei, eu não ia ter coragem de deixar. Mas é uma forma de registrar. De registrar, né? De impactar o cérebro. Eu quando a gente conversou sobre esse assunto, que a gente falaria sobre o medo, eu pensei justamente sobre isso. De trazer isso, que existem setores do cérebro. O pensamento, ele não fica voando. Né? Às vezes a pessoa fica pensando que o pensamento está voando na cabeça. Não. O medo tem uma área, o prazer tem outra área, a fala tem uma área, a visão tem uma área, a audição uma área, movimento de um dedo, movimento de um braço. Então, é todo setorizado. Né? Então, como a gente aprendeu a caminhar, que a pessoa, ninguém nasceu caminhando, então a área da perna, a área do quadril foi aprendendo, chegou ao ponto que ficou de pé ao longo de uns anos e quando viu já está no automático. Isso é em todo o cérebro. Né? Então se a pessoa se determina a não ter ansiedade, a não ter uma irritabilidade, ela pode aprender isso. Da mesma forma que ela aprendeu a caminhar, claro que a pessoa não aprende a caminhar de um dia para o outro. Então, esse imediatismo para o cérebro é bem curioso, né? Que as pessoas têm uma ansiedade crônica que querem melhorar de uma semana para outra. É uma construção. Como a pessoa aprendeu a caminhar, parte motora, o sentimento também ele consegue se reprogramar. E aí agora eu vou puxar a brasa para o meu assado um pouquinho. A questão da linguagem. Os linguistas têm estudado muito o cérebro também, né? A neurolinguística, tentando entender como os pensamentos influenciam na vida da pessoa. Uma pessoa que tem muito medo, por exemplo, se ela cada vez que ela pensa, eu tenho medo, ela repete eu tenho medo, ela está registrando isso no cérebro. Exato. Agora, se ela começar a ter uma atitude positiva e começar a repetir para o seu cérebro e tentar viver situações, eu sou corajosa, eu tenho coragem, eu vou em frente cada dia, toda hora, daqui para frente tudo melhora. Então, você acredita que essas afirmações positivas, essa mudança de pensamento influencia nessa superação do medo? Não tem dúvida, não tem dúvida. É um aprendizado onde o cérebro é fantástico, né, Luciane? Não tem nada igual, né? Se estuda, e quanto mais se aprende, mais a gente vê o brilhantismo que é essa vamos dizer, invenção da natureza, né? Porque é perfeito. E a invenção mais perfeita que existe, né? O que eu achei muito legal, até o próprio professor Rudinei, ele comentou na aula inaugural aqui na UERGS, da semana passada, que o que hoje se está fazendo? E tentando inventar, através da inteligência artificial, tentando inventar robôs, para que fiquem o mais próximo possível de quem? Do ser humano. Sim, então, nós temos tudo perfeito, nós somos a obra divina. Concordo. O máximo da perfeição é se parecer com a gente. Né? Então, isso é muito interessante.
nós estamos um pouquinho longe aqui do celular, mas se vocês tiverem perguntas, vocês podem nos fazer. Registrem nos comentários as perguntas, o que vocês estão achando dessas discussões que nós estamos trazendo. E eu pergunto para você, que está aí conosco, você tem algum medo? Tem algum medo que você gostaria, de repente, de trazer à luz? Porque tem muito disso. Eu acho que quando a gente verbaliza algo, quando você... Às vezes a pessoa vem, conversa contigo, verbaliza uma situação e com uma consulta sai praticamente curada. Já aconteceu isso? Não vou dizer curada, mas assim, no momento que a pessoa... Ressignifica. E ela consegue entender que ela não é culpada, né? Existe essa forma de ver as coisas. A pessoa ela pensa assim: eu sempre fui assim, eu sempre fui medrosa, eu sempre fui insegura, as pessoas fazem tudo que querem comigo, e ela não tem culpa disso, porque o cérebro dela, por algum momento, em algum momento lá da vida dela, principalmente da infância, ele entendeu que a forma certa de viver era com receio. É diferente daquela outra pessoa que entende que a forma certa de viver é enfrentando. Então, não existe culpa nisso. Foi o próprio cérebro que se programou para trabalhar dessa forma. Então, não quer. Isso eu trago justamente por isso. Para a pessoa saber que não existe um porquê, às vezes, de ela continuar tendo essa forma do cérebro trabalhando. Ela consegue, através disso, através dessa, por isso que essa questão da consulta é interessante, porque às vezes o paciente ele se culpa, ele diz: eu não sou capaz, eu não, isso não é para mim, não, ele tem que primeiro entender que o cérebro dele, em algum momento ali da formação, às vezes entendeu de uma forma diferente, fez ele ficar mais receoso, fez ele ser uma pessoa mais irritada, fez ele ser uma pessoa mais tranquila, Então, cada cérebro é diferente. Os gêmeos, por exemplo, a gente falou sobre igualdade. O cérebro de um gêmeo é completamente diferente do outro. Mesmo pai, mesma mãe, mesma comida, mesmo quarto, mesmo colégio, mesmo rosto. Tudo mesmo. Quando vai conversar com ele, a diferença dos dois em sentimentos é muito grande. Porque um cérebro, na mesma situação, ele pode entender diferente do outro cérebro. Olha, que interessante. E aí entra a questão que eu gosto muito de falar, que sucesso nós só podemos pedir em relação a nós mesmos, medir em relação a nós mesmos, porque às vezes o que parece tão fácil para uma pessoa, para outra é muito difícil, e não cabe a gente simplesmente dizer: não fique nervoso. É algo mais forte que a própria pessoa, porque essas questões que acontecem na mente, realmente elas precisam ser trabalhadas com cuidado, porque quando você tem um corte na mão, você está vendo aquele corte, você vai lá no médico, você quer que dê ponto, que coloque o medicamento. E agora os sentimentos, um trauma, um medo, ele não está visível, e por isso às vezes as pessoas não dão o devido valor. Esse exemplo é bem interessante. Não seja assim. Você tem tudo. Você é jovem. Você olha outras pessoas. Tudo bem, eu acho que é uma tentativa. Mas não é esse conselho que vai fazer um cérebro que está trabalhando de uma forma por anos, ele, por uma simples colocação, ele trabalhar de uma outra forma. Claro que a gente entende que a tentativa é muito boa. Não seja assim. Simplesmente dizer. Tem uma pergunta aqui. Qual a relação entre o medo e a ansiedade? Lu, peço que você venha aqui também dizer oi pro pessoal. Vem cá, vem aqui atrás. Oi, pessoal. A Lu hoje ela está nos bastidores, mas logo ela estará aqui conosco. Sim. Ela que é psicóloga e tem um trabalho muito lindo também relacionado à gestão emocional. Pode continuar. Seria a pergunta... A relação entre medo e ansiedade. Isso.
O medo, ele é um sintoma da ansiedade, como a tristeza é da depressão. Né? Uma pessoa que, o cérebro dela, a pessoa que tem ansiedade, ela é uma pessoa com uma área da amígdala muito ativa. Né? Então, aquela pessoa, né, que a gente comentou, que a amígdala se comunica com o tronco cerebral que coordena a respiração. Se comunica com a área onde é que libera adrenalina, que no momento que dá uma disfunção ali, hiperativa, ela vai hiperativar outra área, vai liberar adrenalina em todo o corpo, a pessoa começa a tremer, né? A pessoa começa a palpitar o coração, começa a ter formigamentos, né? Sensações de calor, dor no peito, tudo isso é uma pessoa que tem ansiedade. O que é? É a amígdala, vamos dizer assim, a amígdala informou errado para o próprio cérebro que existe um problema. Então, a ansiedade dá para dizer que é uma pessoa com medo permanente. Uma pessoa com medo não quer dizer que ela tem ansiedade, porque ela pode estar com medo por causa de uma situação. Ela acordou às 3, isso que a gente comentou antes daquele exemplo. Às 3 da manhã acordou, um barulho, ela tem medo, não quer dizer que ela é ansiosa. É normal, o medo é um sentimento natural, fisiológico. O que não pode é a pessoa ter medo constantemente, sem motivo. Aí a gente fala em ansiedade. Ok, tem mais alguma questão? Tem. O medo influencia em tomarmos decisões erradas ou decisões certas? Sim, com certeza. O medo, ele é uma interpretação do cérebro, a gente está falando do medo patológico, Sim. né? Então, a gente está falando de uma pessoa que tem ansiedade, tem um medo permanente. Essa pessoa vai ter mais dificuldade de tomar decisão. Por quê? Aí entra de novo o cérebro. A amígdala, essa areazinha pequena, ela tem uma conexão com a parte da frente do cérebro, com a parte frontal. E essa parte da frente que se conecta com a amígdala, ela é importante para a tomada de decisões. Olha que interessante. Olha, e a tomada de decisões, diz que é essa parte aqui que é. Por isso que eu achei muito interessante um vídeo que eu assisti na internet que ele falava que o cérebro, ele se forma totalmente aos 25 anos, isso tem a ver? Ele está totalmente formado, por isso que às vezes os jovens têm dificuldade de tomar decisões, ou Não. dentro dos estudos que você tem feito, quando a gente pode considerar que o cérebro está formado? Isso, aí é outra situação bem interessante. Quando que o cérebro começa a funcionar e captar sensações? Dentro da barriga da mãe. No útero, quer dizer, né? Não é na barriga. Ali, após o 5º mês, os neurônios já começam a fazer sinapse. Então, essa sinapse é um neurônio que conecta com o outro. Então, essas áreas, elas já existem ali. Então, uma mãe muito ansiosa, por exemplo, na gestação, aquela mãe que, por algum motivo, quase perdeu o filho, que ela fica ansiosa, ou porque está um problema com o marido durante a gestação, algum problema familiar, ou qualquer outro problema, ela pode ter já uma criança que nasce com ansiedade. Porque ela teve ansiedade durante a gestação. Então, vê a complexidade. Olha, e como é importante, então, por exemplo, a pessoa, quem está gestante, de ter tranquilidade, de manter a tranquilidade. Isso realmente, eu, por exemplo, do meu primeiro filho, do Davi, com 6 meses eu comecei a ter contrações, eu tinha muito medo de perdê-lo. Então, e isso a gente sente, às vezes, conversando com eles, mãe, às vezes eu tenho medo também de me expor em público, e falar em público. E às vezes, para mim, que é algo parece tão simples, e aí, estudando um pouco, eu vou percebendo. Eu também passei alguns medos, até o próprio medo de perdê-lo. Então imagina como isso ficou gravado. Com o tempo eu fui tentando regravar essa situação. É importante sempre trazer para as pessoas que o cérebro não é matemático. Não é porque a mãe teve ansiedade que a filha vai ter ansiedade. Existe uma chance maior da filha, do cérebro, gravar aquela sensação e a criança já nascer chorando, por exemplo,
meses. Às vezes é uma sensação de insegurança. Né? Então, não existe uma regra. Tá? Então, existe uma probabilidade maior. Uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, o carro capota 10 vezes, ela sobrevive sem nenhum arranhão, ela sai caminhando, outro dia ela vai trabalhar. Só que uma situação tão grave assim, de risco de vida, dá chance daquele trauma virar uma gravação no cérebro que faz a pessoa reviver o acidente o tempo todo, que a gente chama estresse pós-traumático. Né? Então o cérebro dela gravou tão forte aquela cena que ela fica revivendo durante o dia. Ela vê ela capotando, ela vê ela saindo do carro, ela vê o medo que ela teve naquela hora, ela revive, que a gente chama. Dá problema de sono, a pessoa fica mais irritada, porque ela tem um estresse, então o cérebro dela está sempre processando inadequadamente, porque já acabou o estresse, mas gravou. E por isso a questão da mudança mental. Até hoje eu fiz uma live, ficou gravada no meu feed. Quem ainda não é seguidor, cliquem no nome, nos sigam, que pode ter certeza que nós teremos muito conteúdo disponibilizado para vocês. Até na próxima semana nós vamos estar refletindo um pouquinho mais específico sobre a gestão emocional na sala de aula com a professora Rosimar. E aí nós vamos aproveitar vamos dizer, essa live de hoje aqui vai ser fundamental, vai ficar gravada, vocês vão poder assistir, porque é muito importante a gente entender como funciona o nosso cérebro e por que os pensamentos positivos ou negativos interferem tanto na vida da pessoa. A pessoa que constantemente fica só pensando coisas negativas, a tendência dela é também, eu acho que ir desenvolvendo emoções negativas, tomando decisões não adequadas. Isso tem lógica, doutor? Faz sentido. Tem lógica quando a gente volta ao que a gente conversou antes do cérebro aprender por repetição. Ele aprende por repetição. Né? Então, um sentimento também, no momento que se repete, o cérebro aprende, às vezes, entende que a forma certa de trabalhar é assim. Por isso... Negativo. Então, às vezes, é possível a gente... mas eu nasci assim, eu sou uma pessoa assim. É possível a gente ir ensinando novos caminhos para o nosso cérebro, senão não teria sentido a gente estudar, não teria sentido ter médicos, ter psicólogos. E aproveito, Lu, tem mais alguma questão por aí? Eu só queria abrir um parênteses naquela questão do cérebro amadurecer aos 25 anos. Não, que ele está completamente formado. Eu vi um vídeo, daí eu pensei... Eu acabei não respondendo, daí eu fiquei pensando agora. Não. Existe o que a gente chama de mielinização. Comentei lá no 5º mês de gestação, começa a formar sinapses, mas ele já está sendo formado antes, mas as sinapses, as comunicações, começa a mielinização. O que é mielinização? É o que está ao redor dos nervos começar a se estruturarem. É como se fosse um fio de luz, e nesse fio de luz a capa é a mielina. Então é assim que os nervos se formam. Essa mielinização, em algumas áreas do cérebro, demora mais. Acho que quem sabe foi comentado nesse sentido. A área da visão, por exemplo, ela demora 2, 3 anos para mielinizar mais. Umas áreas menos do que outras, mas não tanto ao ponto tempo de assim. chegar. Não. E assim, os jovens, o cérebro dos jovens... nesse vídeo eu não fui atrás me aprofundar, né? Mas eu fiquei me questionando que até ele comenta que o cérebro nessa parte frontal, que é a parte da tomada de decisões, e que essa é a última parte que se forma no cérebro. Não necessariamente. Da mesma forma, né? Por isso que eu pergunto, eu tô aqui, é mito ou verdade? Isso é mito, então. Vou botar assim um vermelho. Vermelho, mito. Essa área de baixo aqui,
Só para te entender assim como é estudado o cérebro. A área de baixo, né, vamos dizer assim, os olhos, um pouquinho mais para baixo, a área de baixo do cérebro, ela é importante para motivação. Córtex órbito-frontal, tem um nome disso. Ela é importante para a pessoa se motivar. Então vamos dizer assim, olha, tu tem que ser um bom moço, tu tem que ser professor universitário. Tua mãe fala para ti. Aí tu diz assim, que legal, né? E não ativa aquela área. Entende? Mas a tua mãe quer que tu ative essas áreas. Mas ela, não, isso é teu. Então se ela quer te motivar, ativar aquela área, ela vai ter que fazer coisas, né, para te desenvolver essa área. Existe uma área para motivação. Né? Olha só que interessante. É. Olha, eu quero desenvolver cada vez mais essas técnicas, habilidades de como motivar as pessoas. Sim. E como desenvolver essa automotivação. Porque no final de uma palestra que eu dei até para as mulheres lá em Campo Novo, eu tinha mais de 300 mulheres, e no final uma me disse assim, Lu, mas eu queria te levar para casa para você sempre estar me motivando todo dia. Sim. E eu disse, mas não, a gente não consegue trazer uma pessoa para cá todo dia. Essa é mais uma habilidade de inteligência emocional, a automotivação. E eu penso assim que o que mais nos automotiva é você ter um propósito. Porque muitas vezes a pessoa, ela vai trabalhar porque ela precisa ter um salário para sanar suas necessidades. E aí, às vezes ela tem dificuldade para estar se motivando. Aí o estresse cada vez mais, o próprio burnout, né? Você vai relacionando, não sei, fazer uma questão aqui. O estresse no trabalho, ele também está relacionado com essa falta de motivação, falta de ter um motivo para a sua ação, para o seu agir? Poderia ser entendido assim? Eu acho que sim. Essa questão do burnout, né, muito atual, né? Trazer o trabalho como parte principal da vida da pessoa. Esquecer, às vezes, da própria saúde mental. Quanto mais horas trabalhando, a pessoa entende no início que isso é o caminho certo. E isso pode ser o caminho certo, mas às vezes às custas de uma saúde mental com alguns problemas, vamos dizer assim, no longo prazo. Né? No longo prazo. Às vezes a pessoa se orgulha de dizer que trabalha muito, de que não tem final de semana, de que não tira férias há 10 anos, né? Mas a gente sabe que isso para o cérebro é muito negativo. É muito negativo porque a mente dela não foi feita para trabalhar dessa forma. Não quer dizer que a pessoa não tem que trabalhar, mas ela tem que saber gerenciar os sentimentos em relação ao trabalho. Exato. E aí hoje à tarde eu até comentei do meu método metamorfose. E nesse método metamorfose que eu trouxe, comparei, fiz uma analogia com a própria questão das fases da borboleta. Que a pessoa primeiro precisa despertar para os seus talentos, despertar para o que ela deseja, despertar até para as dificuldades que ela tem. Aí ela vai na segunda fase, que é o conhecer. E é isso que nós estamos trazendo aqui para o pessoal que está conectado conosco, um pouco de conhecimento. Porque o que eu percebo diante das pessoas que eu tenho convivido, mesmo aluno, mesmo colegas de trabalho, pessoas, empresários, que às vezes eles não colocam uma ideia em prática, não é porque não tem técnica, é porque elas estão com o seu emocional abalado. Às vezes as questões emocionais são as que mais impedem, às vezes, a pessoa de prosperar em vários aspectos da sua vida. E é aí que a gente vai trabalhando, desenvolvendo essa possibilidade de estimular as pessoas a buscarem conhecimento. O conhecimento, eu costumo dizer, o meu pai sempre dizia, mana, estude, porque o conhecimento é o único tesouro que ninguém te tira. Então, o estudar é fundamental. Eu não sei, Lu, temos perguntas? Tem aqui. Vamos lá. Uma pergunta para o doutor. Só um pouquinho. Subiu aqui. Doutor, o medicamento ajuda no tratamento, mas penso que é um paliativo.
pois tem que identificar a causa e descobrir a cura. O que o senhor acha disso? Eu acho uma ótima pergunta. O Hilton perguntou. Eu acho uma ótima pergunta. O medicamento, eu acho que o medicamento ele tem que ser melhor entendido pelo paciente. Eu acho que é o primeiro lugar. Porque o paciente, ou ele é muito a favor do medicamento, ou ele é totalmente contra o medicamento. Então, no momento que eu explico aqui que o cérebro está todo conectado, o medicamento ele é para bloquear alguns excessos de comunicação no cérebro. Esse é só o objetivo do remédio. E através dessa, vamos dizer assim, abertura dessa sala, aí vem a ressignificação, que às vezes sem o remédio, em determinados casos, a pessoa não vai conseguir sozinha. Então, se ela é, por exemplo, totalmente contra o remédio, ela vai ficar na frente da porta para ressignificar, dentro daquela sala, ela não vai abrir aquela porta. Não sei se deu para entender essa analogia, né? Sim. Então, porque o cérebro ele é setorizado. Alguns pacientes precisam de medicamento para chegar na terapia, para poder ressignificar e após isso começar a tirar os medicamentos. Não vai tirar o medicamento porque é ruim, vai tirar porque ele não precisa mais. Nessa hora, nesse momento do tratamento, ele não vai mais precisar do medicamento. Então, porque foi acessado o inconsciente. Então a gente tem que conseguir acessar o cérebro daquela pessoa. E olha que interessante, obrigada, Hilton, por estar aí conosco, pela sua pergunta. E assim, então a gente pode entender como se o medicamento fosse um paliativo em algumas situações? Sim, não, ele é um paliativo, mas ele falou muito bem, em direção à cura, o remédio, o medicamento, ele é parte do tratamento, ele não é o tratamento. Isso que eu ia perguntar, até eu coloquei aqui, além do medicamento, que outros tratamentos ou atividades você sugere aos seus pacientes? Perfeito. Quando a gente fala em cura, não é só o medicamento, porque às vezes o paciente tem essa ideia, mas eu vou ficar dependente do remédio, eu não sei o quê. Não. O remédio, ele vai fazer tu acessar o teu inconsciente e às vezes uma autorreflexão junto com o medicamento já é o suficiente. Às vezes o paciente vai precisar de terapia. Às vezes só mudança de hábitos, por exemplo, um exercício fundamental, por exemplo, em quem tem ansiedade, não fez exercício, pode estar tomando remédio, pode estar fazendo terapia uma vez por semana, remédios em altas doses, se não faz exercício, grande chance, mesmo assim, ter ansiedade. Então, olha a importância do exercício físico. Principalmente para o ansioso. Exatamente. E aí também é interessante a gente perceber que o exercício físico para o ansioso, e eu pergunto também para a pessoa depressiva, é importante fazer atividade física? Normalmente, um paciente depressivo, ele tem algum grau de ansiedade. Paciente bipolar, algum grau de ansiedade. Muito comum as doenças estarem juntas. Porque é uma disfunção cerebral. Não existe uma areazinha que diz assim, aquele pontinho é depressão. Não, é todo um funcionamento cerebral. Então, atividade física, boa alimentação, muito importante. Cada vez mais a gente se estuda a importância de um alimento não só para desinflamar o intestino, porque é fácil entender isso. Que os alimentos hoje, muitos dos alimentos são fabricados. O corpo não reconhece como natural. Então é natural o corpo reagir de alguma forma ao alimento que ele não reconhece. Normalmente hoje a gente está entendendo que existe uma inflamação no intestino. Então, os nutrientes que precisam entrar para fabricar serotonina, que é um dos neurotransmissores importantes para diminuir a ansiedade, ele não é absorvido. Então, isso também faz parte do tratamento.
Olha só. E aí, porque o tratamento, então, a própria questão dos hormônios que são gerados a partir de uma atividade física. Quando você ouve uma música, quando você pratica um esporte, quando você dança, por exemplo. Eu achei muito interessante uma palestra que eu fui e aí tinha um indígena comentando e ele disse assim que quando, lá na tribo dele, quando alguém estava depressivo, o pajé perguntava: quando você parou de sorrir? Quando você parou de dançar? Quando você parou de cantar? Quando você parou de admirar e agradecer a natureza? Faz sentido? Faz muito sentido. A dança, provado já, né, que aumenta a produção de dopamina, né? O exercício aumenta a produção de endorfina, que é um tranquilizante. A má alimentação, só para concluir, ela também libera o estado inflamatório do intestino, libera um outro neurotransmissor que a gente chama glutamato. E esse glutamato, ele também gera ansiedade. Então não é só a absorção para produzir a serotonina, tem outra ação, entende? Não é tão simples às vezes como a gente imagina. Mas eu vou tomar o remédio e o remédio vai me curar e eu vou ficar em casa assistindo Netflix e eu vou tomar remédio e vou ser uma pessoa feliz. De forma alguma. Não tem chance da pessoa só usar medicamento e fazer o tratamento. Perfeito, olha só. E aí, eu gostaria de aproveitar e fazer um comentário aqui contigo que eu acho fundamental. A palavra do médico tem um peso muito grande para o paciente. E aí, por exemplo, eu já vivi algumas situações em que o médico disse: olha, nós vamos tentar com esse medicamento. Se não der resultado, nós vamos ir para o outro. Eu acho que essa forma que às vezes algumas pessoas colocam, às vezes a pessoa já pensa: ah não, esse aqui não adianta, eu vou ter que ir logo para o outro. Você acha, como que você percebe isso? Porque às vezes o médico quer ser muito sincero com o paciente, né? Ele quer. Mas aí, quando você diz isso, vou tentar pro cérebro do paciente, isso aqui não vai dar certo. O que você pensa a respeito disso? É que eu acho que às vezes pode acontecer isso mesmo. A gente sempre diz, Luciano, que não é o que se fala. É o como se fala. Como exatamente. Se fala, entende? Porque se tu falar alguma coisa de alguma forma, o paciente pode entender de outra forma. Né? Então tem que ver como, né, se é possível. Porque o médico tem que ser sincero com o paciente e o paciente tem que ser sincero com o médico. Né? Se começa uma relação de confiança. Como qualquer relação, se perdeu a confiança, acabou a relação. Exato. Confiança do amigo, confiança da esposa, confiança dos pais. Então é uma relação de confiança. Né? Às vezes o paciente ele tem um pouco de receio, diz: olha, eu vou consultar, mas espera aí, eu não quero tomar remédio. Ele já chegou, ele não quer se relacionar, na verdade. Não quer se relacionar, já chega dizendo: eu vim decidido a isso. Eu vim decidido a não ter nenhuma relação de confiança contigo. Olha só, que interessante. Mas às vezes o paciente não tem essa ideia que ele tem que ceder no sentido de confiar. Perfeito. Lu, temos mais alguma questão, algum comentário? O pessoal está gostando da live? Olha, bastante. Uma pessoa fez uma pergunta assim, que é um paciente que é muito poliqueixoso, né? Mas a pessoa que convive junto percebe que é bastante psicológico, né? É importante, então, fazer atividade física, aliar com a medicação, fazer a pessoa realmente se movimentar para sair daquele estado. Sim, a família precisa fazer esse incentivo. Com certeza, a família também faz parte do tratamento. Né? Olha, isso eu acho que é muito interessante, porque a família, assim como na escola, a escola é um tripé. Quando eu trabalho com pais, é a escola, o aluno e a família.
Qualquer um que não fizer a sua parte não tem sucesso na educação. E eu acho que o tratamento médico também é um tripé. O médico, o paciente e a família. Tem a ver? Claro, no momento que o paciente, por exemplo, provavelmente foi algum familiar que falou sobre isso. Quando existe a poliqueixa, né? Em algum momento daquela relação dos familiares, o paciente tomou uma postura de poliqueixa e aquilo não foi bem aceito ou foi muito aceito e o paciente entendeu que tem que ser poliqueixoso. Então cada um tem sua parcela, né? Às vezes a pessoa não dá bola para o paciente, diz, olha, eu estou com dor na coluna. A pessoa, o marido não quer saber da queixa. Aí a pessoa está com dor na coluna, aí um dia ela trava. Aí ela faz os exames, tem problema de coluna, e ela percebe inconscientemente que a doença ou sintoma chamou a atenção do esposo e ele começou a cuidar melhor dela. Ah, exato. Às vezes a pessoa não quer mais se curar, porque daí, quando ela está ganhando mas atenção... isso não é intencional. Não, é o subconsciente, né? Ela não faz isso conscientemente. Então, às vezes, a poliqueixa, ela tem um fundo inconsciente de que ela está tentando falar alguma coisa. Né? Então, ela se manifesta através do sintoma. Nossa, olha, que live, que aprendizado, gente. E aí vocês podem também... É sempre interessante falar do cérebro, né? Meu Deus, sempre muito interessante. E certamente essa nossa relação aqui com a Lu, com o Dr. José, está começando, porque nós já estamos planejando como realizar aqui no município de Três Passos, presencialmente, uma jornada de inteligência emocional, uma jornada da gestão das emoções. Porque a nossa ideia é encontrar parceiros aqui no município que queiram também levar para o maior número de pessoas esse conhecimento. E o nosso objetivo é fazer uma jornada beneficente. A entrada vai ser justamente 1 quilo de alimentos para nós depois disponibilizarmos para instituições que estão precisando. E essa ideia, o Dr. Ortiz me procurou apresentando essa ideia. Exatamente. E até eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre ela. Isso. A gente, vamos dizer assim, sempre tentando entender os mecanismos do cérebro e tentando achar saídas para poder viver melhor. Então, no momento que a gente faz todo esse trabalho, a gente sente uma necessidade de atingir o maior número de pessoas. Né? Então, haver essa ideia da jornada, né, que seria uma palestra, né, para nós fazer presencialmente, com o objetivo de tentar atingir mais pessoas, né, que às vezes uma dúvida simples, né, numa live a pessoa já consegue resolver. Né? Então, eu acho que sempre qualquer coisa em direção à melhoria da pessoa, né, do funcionamento cerebral dela, é sempre bem-vindo. Que legal! Eu estou muito motivada em levar isso adiante, porque até eu tenho como questão aqui se você pretende continuar trabalhando com essa temática e como, e aí já trouxe... Eu trabalho com essa temática desde o primeiro semestre da faculdade, né? Temática do cérebro, né? Comecei a estudar no primeiro semestre, nos primeiros 3 meses eu já sabia o que eu queria. Nossa, que maravilha! E há quanto tempo você trabalha como neurocirurgião, como neuropsiquiatra, doutor? Eu fiz a formação primeiro, né, na medicina, né? Depois 1 ano de neuroclínica na Santa Casa, 4 de neurocirurgia no Hospital Cristo Redentor e quando eu me formei neurocirurgião, né, que era o que eu sempre gostei desde o início, né, fazer cirurgias do cérebro, eu comecei na prática, comecei a ver a necessidade de fazer uma pós-graduação em psiquiatria. Então eu fiquei 2 anos fazendo a formação pós-graduação em São Paulo.
Então hoje a gente consegue ver a parte estrutural, né, que é a parte cirúrgica, né, vamos dizer assim, o funcionamento, que é a parte neurológica, e a questão emocional, que é um pouco mais subjetiva, psiquiátrica. Nossa, olha só. Eu realmente estou encantada. Vocês que estão aí conosco, gostaram? Vamos sugerir aí para o doutor aí uma próxima, trazendo outros sintomas, outras questões. Podem deixar no direct ideias de temáticas para que a gente continue explorando, abordando. E aí também, nas próximas semanas, a Luciane Hartmann estará conosco também abordando essas questões emocionais, como ela trabalha a própria questão da constelação familiar. Eu acho que vai ser muito legal. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, não está nos seguindo, pode ter certeza que teremos muitas novidades. Até amanhã, às 20 horas, eu estarei com a Cristina. Nós vamos fazer uma live aí voltado para as mulheres empreendedoras. Como lucrar mais usando a sua mente, usando também o poder de comunicação, o poder de persuasão. E aí a gente vai ajudando as mulheres em todos os aspectos. Porque o que é saúde? Doutor, define para nós saúde. Saúde? Primeiro eu só queria fazer uma observação sobre o trabalho da Luciane da constelação familiar. Uhum. É uma outra forma de acessar o inconsciente. É uma terapia. Uhum. Né? Então, todas as formas a gente vai cercando. Ó, isso aqui ajuda, isso aqui ajuda mais, isso aqui também ajuda. Tudo é bem-vindo. Exato. Né? Então, os resultados são muito bons dessa forma de acessar o inconsciente. Aquele pensamento, na verdade a gente está aqui não pelo consciente, mas pelo inconsciente. Uhum. Exatamente. Por que o inconsciente? Por que eu falo nesse sentido? Porque a decisão de fazer medicina, né, isso tudo vem do inconsciente, às vezes mais estruturado para enfrentar os desafios que é fazer a medicina. Né? Então, a gente tem que acessar o inconsciente. Eu estava lendo essa semana um livro sobre memória, que a gente é o que a gente lembra. Na essência. Então, tu se lembra como uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa carismática, e na soma disso, tu te comporta assim. Né? Exato. Então, tu é o que tu lembra de ti mesmo. Olha que interessante. E eu também ouvi uma Profundo, né? Muito profundo. Você é o que você lembra de si mesmo. E mais, o teu passado, você vai entender, olhar para o passado, dependendo de como está o seu presente. Se hoje você está bem, está feliz, está realizado, você vai olhar para o passado com gratidão e pensar, olha, tudo que eu vivi, tudo que eu superei, valeu a pena. Você olha para o teu passado com um olhar acolhedor. Agora, dependendo como você está hoje, você às vezes se revolta mais com o seu passado. Então, a gente olha, falando de emoções, olha como o ser humano é. Nós fomos indo, passamos da superação do medo, fomos indo pelas outras emoções e a gente recaiu aqui falando da saúde de modo geral. A saúde, na verdade, é a razão da gente viver, né? A gente não quer viver 100 anos sem saúde, né? Vamos dizer assim, não é o tempo, é a qualidade da saúde, é assim que eu vejo a saúde. Né? Saúde cerebral, a saúde cerebral impacta na saúde do estômago, na saúde do coração, na saúde da pele, né? Então tudo isso já é provado, né? Tudo isso provado, né? Menor risco de câncer, as pessoas que tratam ansiedade e depressão, diminui o risco. Câncer mais associado à depressão, tal. Câncer de mama, por exemplo, só para citar. Câncer de pâncreas, mais associado à depressão. Então se estuda, praticamente o tempo todo está se estudando. Né? Câncer de próstata, muito associado à depressão.
Né? Muito associada, especialmente. E a depressão, Então, às vezes, associada a mágoas, tristezas. daí vem essa questão da inteligência emocional. A pessoa que não tem a inteligência emocional suficiente ou não trabalha isso, ela tem mais risco. Olha, gente do céu! Perfeito. Essa última frase foi... Vamos, clica no 100zinho aí, ó. Olha a nota, clica no Doutor, 100. repete, a inteligência emocional... A inteligência emocional, ela entra justamente nesse sentido da pessoa poder se ajudar para ela mesma, né? Exato. Para poder viver mais e ter menos risco. Isso aí, porque a Só que pessoa... a inteligência emocional, ela automaticamente ela vai ter a saúde do corpo também. Exatamente. Aí vem a palavra inteligência, aí que ela está usando a favor dela. Porque a emoção, como o próprio Augusto Cury fala muito, a emoção é burra. Então o grande desafio é nós fazermos inteligência para a emoção. E aí nós temos que fazer o quê? Aprender a fazer a gestão emocional. Então fazer a gestão emocional é o maior desafio. Lu, temos alguma pergunta a mais? Nós já estamos, acho que ultrapassamos o nosso tempo. É 9h30. Nossa! 9h30. Já passou Mas meia o hora. pessoal tá parabenizando a live, todo mundo gostou muito. Nossa. Que legal, gente. E A doutora Clarissa, né? a Clarissa tá online também é médica Clarissa. psiquiatra. A Clarissa Clarissa Leite irmã. ou a Clarissa A irmã Clarissa irmã dele? dele. Ah, a Clarissa irmã dele, A porque Clarissa tem uma irmã Clarice dele. que é minha amiga também, que é Sim. médica psiquiatra. A Que dona bom. Linda. Ah, Mas muito bom, isso eu acho que sempre é válido, né? A gente trazer um assunto, tanto que a gente começou a falar e quando viu passou no tempo, né? Normalmente é assim quando a gente fala do cérebro. Por quê? Porque interessa a todo mundo. meu, mas que legal. Eu aprendi muito. O meu lema é, hoje melhor do que ontem, mas amanhã eu quero estar melhor do que hoje. E a Luciane que entrou por aquela porta não vai ser a mesma que vai sair, porque estou saindo daqui O teu com muito mais córtex órbito aprendizado. frontal está ativo nessa hora, tá motivado. Eu sou uma pessoa, olha, que estou extremamente motivada. Eu gosto muito assim de fazer com que as pessoas que estão próximas a mim, às vezes tenham assim, Lu, aonde que desliga? Aonde que você está sempre 1.000.000? Mas assim, eu acho que é importante, porque uma pessoa no grupo onde ela está vai fazendo a diferença e nós podemos ir ajudando as pessoas de uma forma positiva. E aí, doutor, eu gostaria ainda de finalizar, assim, uma curiosidade. Qual foi, assim, um dos principais desafios que você vivenciou como médico ou com relação aos seus pacientes? Tem alguma coisa que você gostaria de comentar? Ou teve situações que você pensou, meu Deus, como que eu vou fazer? Desafio. Um só? Ah, quantos quiser. Não, eu acho que o desafio é sempre uma superação, né? Principalmente quando se escolhe fazer uma especialidade difícil, vamos dizer. Né? Muito difícil. É difícil, não, eu digo difícil, quem sabe o acesso um pouco mais difícil. Esse foi um grande desafio, né? Que eu guardo com muito carinho, né? De ter ultrapassado esse desafio, né? Que foi uma superação. Que legal. E hoje, assim, você tem atuado mais como neurocirurgião, mais como neuropsiquiatra? Qual é a área que você mais tem se dedicado? Eu tenho um defeito que eu gosto de tudo que está na área do cérebro. Né? Então, essa parte da cirurgia, agora a gente está, vamos dizer assim, retomando mais esse assunto e com cirurgias que a gente está começando a fazer de novo em Porto Alegre. A parte da psiquiatria, da neuropsiquiatria, ela é, vamos dizer assim, o dia a dia, porque é o que as pessoas, como eu comentei, Estão sentindo a necessidade. é a necessidade que as pessoas têm e às vezes tem essa questão que a pessoa ela precisa dar uma chance para ela. E hoje, através da informação, a gente vê cada vez mais as pessoas procurando se ajudar nessa parte Isso é do consultório. fundamental. Né? Então, vamos puxar antigamente, que não existia informação, a pessoa, tanto que
existia um especialista a cada 100 quilômetros e tinha espaço para consulta, porque as pessoas não buscavam se ajudar. Né? Então hoje a gente vê vários especialistas e as pessoas sendo motivadas a melhorar. Eu acho que isso que é o mais importante. Então o dia a dia do neurocirurgião, principalmente num lugar assim que tem menos volume cirúrgico, é mais da parte da psiquiatria. Né? Então, na verdade, como eu te disse, eu gosto dos dois, tem um grande defeito, né, que eu não posso ler um livro que eu já quero comprar. Né? Eu também sofro desse mal. Estuda muito, muito, muito. Então, com essa questão do acesso aos livros aí que a gente vê aí na internet, né, compra e chega aí, hoje chegou um outro livro. Então eu estou motivado sempre, na área. Que legal, gente. Olha, por mim eu continuaria aqui muito, muito tempo, mas ele disse assim, mas quanto tempo vai a live? Não, em torno de 40 minutos. Nós já estamos aí, já passamos, já dobramos o tempo. Mas com certeza, quem participou conosco, curtiu. E aí, como eu já falei, nós vamos deixar a live gravada. Depois, quando ela ficar gravada lá no feed, vocês podem ir comentar, curtir e compartilhar com outras pessoas. Que eu achei fundamental a sua fala. As pessoas estão voltando-se para si mesmas, estão investindo também na sua saúde. E aí, uma última perguntinha. Em que momento que a pessoa assim, tem algum sintoma, alguma situação que você indicaria, a pessoa precisa ir buscar um especialista? Tem algum momento propício ou tem um limiar assim? Quando? Tem no momento que ela está tendo prejuízos. Tá? Quando que ela tem que procurar um especialista, né, da mente, né? Da psiquiatria, da psicologia, né? Quando ela tem um prejuízo. Aonde prejuízo? Na família, no trabalho, um prejuízo de saúde no geral. Né? Então, às vezes a pessoa é uma pessoa fechada e diz, olha, ela é uma pessoa fechada, então deixa ela assim, né? Só que se esse fechado dela está prejudicando o casamento, ela precisa buscar ajuda. Então, esse é o termômetro, na minha visão, né, que é quando a pessoa diz, olha, eu estou precisando buscar ajuda. Vai terminar um casamento porque é fechado. Bom, você vai ter que ver um pouquinho melhor isso. Né? Ótimo. Porque se ela é fechada e a esposa é fechada também, e convivem bem, não precisa ajuda, não tem porquê, né, fazer um... Ok. Então entra muito a Quando questão existe do conhecer-se. Quando existe um prejuízo, né? A pessoa está rendendo menos no trabalho, a pessoa antes tinha vontade de trabalhar, não tem mais, está tendo prejuízo emocional. Né? Tinha um círculo de amizades onde é que funcionava bem, ela jogava futebol, saía, jantar, né? De repente fica só em casa, prejuízo social. Tem que ver. Buscar ajuda. E, gente, nós não precisamos ter receio de, eu estou fazendo terapia, porque às vezes as pessoas pensam, para ir lá tem que estar numa situação muito difícil. Justamente os terapeutas estão aqui, os médicos, para que a gente não deixe uma situação realmente ficar, às vezes, quase irreversível. Então, eu acho que essa live vai servir de motivação para as pessoas também tomarem mais consciência dos seus sentimentos. Porque eu tenho comigo muito essa questão de que uma mente sã, corpo são. Porque o nosso corpo físico é a nossa mente visível e a nossa mente o corpo invisível praticamente. Já provado pela ciência. Já provado pela ciência, exatamente. Então, gente, doutor, deixa aí no espaço, se você fique à vontade, se quiser acrescentar mais alguma coisa, fazer comentários. Eu acho, né, Luciana, a gente já mais ou menos deu uma pincelada aí da importância do cérebro. Às vezes se sabe dessa importância e às vezes não se pratica a importância. A pessoa não é o protagonista da própria vida. Né? Então, no momento que a pessoa entende que o cérebro dela é importante,
tão importante quanto o filho, tão importante quanto o trabalho, tão importante quanto outras coisas, ela vai começar a viver melhor, porque ela vai começar a respeitar mais o cérebro dela. E assim também é muito importante a gente entender o cérebro físico, mas também a nossa mente, essa relação cérebro-mente, e até porque nós temos justamente uma mente que pensa, que raciocina, e uma mente que sente. E esse equilíbrio cérebro-coração que é fazer a gestão emocional, né? Então, eu agradeço imensamente o Dr. José Ortiz por compartilhar seus conhecimentos, por transbordar na vida das pessoas. E eu que agradeço essa oportunidade, né, de poder estar conversando contigo, né, com o teu astral, né, e poder conversar com o nosso ouvinte, que são os nossos pacientes, as pessoas que de repente a gente não se conhece, mas que eu quis chegar para fazer essa pessoa se sentir melhor. Que legal. Olha, gratidão mesmo. Muito obrigado. Gratidão, Lu, por todo esse apoio e até a próxima.